Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. A consolidação das leis do trabalho é seguidora fiel dessa prática. É a legislação que rege as relações trabalhistas, sejam elas individuais ou coletivas. O documento, criado pelo Decreto-Lei número 5.452, foi assinado no dia 1º de maio de 1943, pelo então presidente Getúlio Vargas, durante o período do Estado Novo. Para celebrar o marco, foi realizada uma grande festa no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, que contou com a presença de milhares de pessoas. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Logo nos primeiros meses foi, por exemplo, criado o Ministério do Trabalho, em 1930 mesmo. Então, depois a gente tem a criação da Justiça do Trabalho, em 39, isso dentro de uma situação ditatorial já do Estado Novo. Enfim, até culminar em 1943, com a consolidação das leis do trabalho, né? Agora, de todo jeito, isso significou uma espécie de, entre aspas, doação do governo Getúlio, do governo ditatorial, com relação ao movimento de trabalhadores. E aí, por causa disso, se esquece que houve décadas e décadas de muita pressão dos operários para a construção desses direitos. Na verdade, o Getúlio acabou angariando para si o fato de ser o pai dos pobres, o pai da legislação trabalhista. Mas isso não foi senão o resultado de uma pressão social construída ao longo da história do Brasil, desde a proclamação da República até os anos 30. A CLT possui forte influência da Carta de Lavoro, criada em 1927 pelo governo de Benito Mussolini na Itália. Essa carta guiava a relação de trabalho na sociedade entre patrão, Estado e trabalhador. Assim como o Brasil, outros países adotaram este modelo, como França, Portugal e Turquia. Não é uma influência apenas dos projetos da Carta de Lavoro do Mussolini, embora justamente esses grandes líderes populares, como Mussolini, como Hitler, por mais que nós não queiramos, eram líderes populares, tinham o apoio da população e eles se baseavam justamente nesta tentativa de conquista da massa operária através da legislação trabalhista. Foi na transição das décadas de 1920 e 1930 que o processo de industrialização começou de fato aqui no Brasil, transformando o que antes eram engenhos de café em polos industriais. O crescimento urbano oriundo do êxodo rural contribuiu para a criação de grandes conglomerados industriais e os primeiros problemas trabalhistas começaram a aparecer. As fábricas funcionavam em lugares precários. Os funcionários eram confinados em ambientes com péssima iluminação, abafados e sujos. Os salários eram sempre muito baixos e a exploração de mão de obra não dispensava nem mulheres, nem crianças. As relações trabalhistas anteriores à CLT, ou anteriores à construção da legislação do trabalho pelo período Vargas, a partir de 30, eram relações de pura e simples opressão. Se você olhar por curiosidade fotografias das fábricas, dos operários nos anos 20, você vai ver a quantidade, talvez até a maioria, de crianças trabalhando 12 a 14 horas. Foi neste cenário que surgiram as primeiras greves e revoltas sociais, tudo com o objetivo dos trabalhadores conquistarem os seus direitos. Esses movimentos inspiraram o que hoje nós conhecemos como sindicatos e associações trabalhistas. A organização sindical tem origem nas primeiras manifestações da Revolução Industrial, no início do século XIX. E, na verdade, é um movimento europeu que, desde meados do século XIX, ele vem transportado ao Brasil, né? Mas principalmente a partir da proclamação da República e da liberdade que a Constituição de 1891 traz para a manifestação política,
é que se pôde constituir esses movimentos. No Brasil, a fase embrionária da consolidação dos direitos trabalhistas durou 4 décadas, com início na abolição da escravatura, em 1888. As primeiras normas de proteção ao trabalhador surgiram pouco depois, em 1891, com a criação do decreto número 1313, que regulamentava o trabalho de menores. Em 1903, surgiu a Lei de Sindicalização Rural. E em 1907, a lei que regulou o direito a todas as profissões. A primeira tentativa de formação de um Código do Trabalho é de Maurício de Lacerda, em 1917. No ano seguinte, foi criado o Departamento Nacional do Trabalho. No ano de 1923, surgiu o Conselho Nacional do Trabalho, criado pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Mas foi somente após a Revolução de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, que os principais direitos trabalhistas começaram a surgir. Em 26 de novembro daquele ano, foi criado o Ministério do Trabalho. E no dia 21 de março de 1932, foi instituída a obrigatoriedade de carteira de trabalho. Procurou construir um regime que reforçava o poder executivo, reforçava a liderança de Getúlio Vargas, que já vinha desde 1930, e implantavam, vamos dizer, condições institucionais de uma modernização econômica, né? No momento em que se discutia muito a industrialização do país, né? Bom, o que acontece? A partir de 42, 43, a oposição, inclusive liberal ao Estado Novo, cresce, né? E é nesse momento em que surge a ideia de uma reunião, uma consolidação, vamos dizer, das leis trabalhistas, né? Reforçando o aspecto, vamos dizer assim, de proteção social que Getúlio Vargas procurava se firmar, né, como grande protetor da classe operária brasileira. O passo decisivo para a criação da justiça trabalhista no Brasil, que passou a aplicar a consolidação das leis do trabalho, só aconteceu com a Constituição de 1934. Mas a regulamentação ocorreu em 1940. Desta forma, a Justiça do Trabalho foi incluída pela primeira vez em uma Constituição Federal, cujo objetivo era resolver os conflitos entre empregadores e empregados, trazendo também grandes direitos aos trabalhadores. Essas conquistas, elas ocorreram a duras penas por parte dos trabalhadores, pelas lideranças, e que, evidentemente, a partir de um certo estágio, as coisas começaram naturalmente a demonstrarem que havia necessidade de organização. E para isso também começou-se a perceber também a importância, sobretudo no que diz respeito àquilo que representava os trabalhadores em relação ao voto. E aquilo que efetivamente os legisladores, os integrantes do Legislativo e também do Executivo necessitavam de fazer algo em benefício do povo, propriamente dito, que seria a classe trabalhadora. A Carta Constitucional de 1934 trouxe avanços sociais importantes para os trabalhadores. Instituiu o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas, o repouso semanal, as férias anuais remuneradas e a indenização por dispensa sem justa causa. Sindicatos e associações profissionais passaram a ser reconhecidos com o direito de funcionar autonomamente. Em janeiro de 1942, o presidente Getúlio Vargas e o ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, trocaram as primeiras ideias sobre a necessidade de se fazer a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Foram convidados para fazer parte da empreitada os juristas José de Segadas Viana, Oscar Saraiva, Luiz Augusto Rego Monteiro, Dorval Lacerda Marcondes e Arnaldo Lopes Susequinde. Além da Carta de Lavoro, a CLT teve inspiração em 3 grandes fontes importantes para sua criação. 2 delas, o Congresso Brasileiro de Direito Social e as Convenções Internacionais de Trabalho. Havia uma pluralidade de fontes inspiradoras, né? Então, obviamente, todas elas preocupadas em atenuar o conflito capital-trabalho, que no início do século XX era dramático, né? Quer dizer, não havia nenhum tipo de vamos dizer assim, de meio de campo, né,
para usar uma linguagem futebolística, que fizesse, enfim, pontes entre o capital e o trabalho. A linguagem muitas vezes utilizada pelos patrões era a repressão, o apelo à repressão policial. O Estado muitas vezes respondia apenas com repressão policial, as greves e a legislação que protegia o trabalho, sobretudo o operário, era precária, né? O operariado tinha quase nenhum direito, né? A terceira fonte é a encíclica Rerum Novarum, em português, das coisas novas, escrita pelo Papa Leão XIII em 15 de maio de 1891. Uma carta aberta feita a todos os bispos, explicando as condições da classe trabalhadora. Foi escrita em 1891, naquele momento muito quente, por duas coisas. Primeiro, porque a questão operária estava muito grave, né? O capitalismo não tinha grandes princípios para poder defender os operários e o socialismo estava entrando com tudo para propor uma luta de classes para derrubar o capitalismo e transformar aquela relação que estava muito difícil. Então o Papa Leão XIII ele toma a iniciativa de escrever uma encíclica para falar da questão dos operários, Rerum Novarum, quer dizer, ele diz que vai falar de coisas novas. E, de fato, era uma novidade, porque até então a Igreja fazia encíclicas sobre problemas espirituais, sobre a fé, mas não de um problema tão concreto como o daquele momento. Ela segue duas linhas. A primeira é reconhecer que os operários precisam de direitos, precisam ser protegidos. Tem até uma fala dele que diz assim, o governo é para os governados e não para si próprio. E o segundo princípio, ele combate ativamente as propostas do socialismo e do comunismo, porque ele diz que aquilo também não ia resolver o problema dos operários. Em 1942 foi apresentado o anteprojeto da CLT, mas foi em 1º de maio de 1943 que o presidente Getúlio Vargas assinou o projeto final. A importância da CLT, quando ela foi constituída em 1943, eu diria que aqueles coautores da CLT foram iluminados. Primeiro porque eles conseguiram colocar na CLT previsões que são sustentadas até hoje. Então, e essa sustentação que foi dada do ponto de vista legislativo é de uma importância extrema. Tanto é verdade que, se nós verificarmos essa importância, diz respeito principalmente à segurança por parte do trabalhador. Então, quando se fala que o direito do trabalho é protecionista ao empregado, efetivamente é e tem que ser. Embora eu não possa dizer que a CLT é uma cópia da Carta Italiana de 1927, que não é, porque a Carta tem 30 declarações e a CLT tem 922 artigos, fora outros que foram estabelecidos, A, B, C, etc. Então não foi uma cópia, mas ela é baseada no direito corporativo, principalmente pelo fato de que Oliveira Viana era corporativista. Um dos autores da CLT, que era Dorval Lacerda, também era corporativista juntamente com Rego Monteiro. Então, em razão disso, isso foi usado, o direito corporativo, principalmente no aspecto do direito da organização sindical. Então, por exemplo, naqueles pontos de se falar em sindicato único, isso já tinha na CLT, de intervenção e interferência no sindicato, que isso também ainda está na CLT, embora a Constituição hoje não permita, de sindicato por categoria, até a CLT fazer referência ao que é categoria profissional, o que é categoria econômica, o que é categoria diferenciada. Aquilo que na época, quando a CLT foi editada, se estabeleceu que era o imposto sindical, a atual contribuição sindical. Então, tudo isso foi trazido do direito italiano, tudo isso foi trazido do direito corporativo. E com algumas pequenas modificações, em grande parte isso ainda está em vigor, com exceção, talvez, da ideia de intervenção ou interferência, que a Constituição atual não permite que isso seja feito.
Em 1945, chega ao fim a Era Vargas. Em 46, é convocada uma Assembleia Constituinte a fim de estabelecer novos direitos, antes ignorados pela Constituição. A CLT não fugiu à regra e, nesse período, passa pela sua primeira grande mudança histórica. O trabalhador brasileiro passou a contar com o reconhecimento do direito de greve, repouso remunerado em domingo e feriados, e extensão do direito à indenização de antiguidades e à estabilidade de trabalhador rural. Outra conquista importante na época foi a integração do seguro contra acidentes de trabalho no sistema de previdência social. A CLT, como o nome diz, é uma consolidação de leis. Ela não é exatamente um código. Ela, vamos dizer assim, ela compendiou o que existia na época, uma série de decretos-leis, tanto na parte de direito material, como na parte de direito processual, de justiça do trabalho. Então, muitas dessas coisas passaram a existir de 31, 37, 39, 41, e o que ela fez efetivamente foi fazer esse compêndio e estabelecer uma forma de título, capítulo, etc. O que ela teve efetivamente de novo foram duas coisas. A primeira parte, que é a introdução, que são os artigos 1º a 12, que traz o conceito de empregado, de empregador, de fraude no artigo 9º, e depois os artigos que tratam do contrato de trabalho, os artigos 442 a 476. E essa última parte que falava da suspensão e interrupção do contrato de trabalho. O que é novo na CLT é isso. A reunião da Constituinte, que gerou a Constituição de 46, trouxe alguns benefícios, inclusive incorporando setores como a previdência social mesmo, dentro da CLT. Isso é muito importante. Mas, por exemplo, você vê que, por ironia, poderíamos identificar o período da outra ditadura, a ditadura seguinte, a ditadura militar, como um período que incorporou uma vantagem, um ganho muito interessante para a CLT, que é justamente a incorporação dos trabalhadores rurais, a criação da previdência rural. Foi nos anos de 1950 que os ideais de crescimento econômico, progresso e modernização da produção chegaram ao Brasil, principalmente com o governo de Juscelino Kubitschek. Iniciativas como a abertura ao capital externo para investimento, o planejamento estratégico, a ampliação da infraestrutura nacional com rodovias, hidroelétricas e aeroportos, e a promoção da indústria de base de produção de bens e capitais geraram milhares de empregos e movimentaram a economia do Brasil. Um dos símbolos maiores deste processo de modernização foi a construção de Brasília, nova capital do país, inaugurada em 21 de abril de 1960. Ou foi o mundo então que cresceu? 4 anos mais tarde, o país começa a passar pelo processo de ditadura militar. O regime é caracterizado pela perseguição política e repressão aos que eram contra o governo da época. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A regra não fugiu aos trabalhadores e as intervenções da ditadura atingiram sindicatos de todo o Brasil. Você vê a ditadura militar, ela criou leis de restrição ao sindicalismo, às greves. Quer dizer, o que foi a ditadura militar? O que foram aqueles anos de 64 a 85? Foram anos em que os trabalhadores não estiveram representados, em que os trabalhadores estavam, ao contrário, reprimidos. Havia uma classe no poder, mas essa classe representava muito mais os empresários e os interesses dos empresários. Nesse sentido, proibir greve era excelente para explorar melhor o trabalho, para pagar menores salários, para aumentar a jornada de trabalho. Foi lutando contra a opressão que, nos anos de 1970, a classe trabalhadora vê surgir um novo sindicalismo, concentrado principalmente no ABCD paulista. Houve ousadia e coragem por parte do movimento sindical, especialmente dentro da região do ABC, em São Paulo, não é? Através das montadoras de veículos, essa coisa toda, que deu um novo sentido para a política brasileira.
Então eu tenho a impressão que há um divisor de águas também nesses anos 70, né, para perceber um pouco o que nós estamos vivendo na atualidade. Então, nesse sentido, o movimento sindical tem tido uma contribuição histórica extraordinária para a consolidação dos regimes políticos que temos tido no país ultimamente. Mas foi na época da ditadura que surgiu uma das principais conquistas da classe trabalhadora, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Olha, eu diria que, do ponto de vista histórico, eu acho que a alteração mais profunda que a CLT teve foi quando foi criado o Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia realmente criou-se um novo relacionamento entre empregado e empregador. Com o fim do regime militar e a promulgação da Constituição de 1988, nasce uma nova era na vida dos trabalhadores brasileiros. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A nova carta, considerada a mais democrática de todas, reforça em seu artigo 114, parágrafo 2º, a legitimidade do poder da Justiça do Trabalho. Dentre várias mudanças, se destacam a proteção contra a despedida arbitrária, o piso salarial proporcional, licença à gestante, a irredutibilidade salarial e a limitação da jornada de trabalho para 8 horas diárias. O restabelecimento do regime democrático no Brasil, a realização de uma constituinte livre, não é? Houve a oportunidade da reorganização das forças sociais, entre elas os trabalhadores, os sindicalistas, o movimento sem terra e as classes industriais, né? Quer dizer, então a Constituinte dos anos 80 ela deixa esse tipo de privilégio, esse tipo de herança importante para o país. E a partir dali as relações só têm se aperfeiçoado, com um pouco mais de temperatura, com um pouco menos de temperatura, com ganho aqui, uma perda ali, não é? Mas ocorre que hoje para as pessoas, para o Brasil, a realização da greve, de uma greve, já não é mais uma coisa estigmatizada, um movimento reivindicatório, mesmo que atinja setores importantes da economia, da sociedade, não é visto mais com desconfiança. Enfim, eu acho que houve um amadurecimento do operariado, do empresariado e especialmente da sociedade brasileira em relação a esses movimentos. Eu diria que o grande desafio da CLT é se adequar à nova realidade do mundo do trabalho. Com a emenda 45, nós o sabemos, a nossa competência da Justiça do Trabalho não ficou limitada apenas à relação de emprego. Nós passamos a ter competência para a relação de trabalho. O mundo do trabalho e o mundo do capital modificou muito. Hoje, o relacionamento capital e trabalho não é o mesmo, logicamente, de quando a CLT surgiu, óbvio. Hoje nós temos a presença de informalidade em quase 50% das relações de trabalho. É pautado na CLT que o Tribunal Superior do Trabalho garante os direitos dos trabalhadores. Qual é o papel da CLT? O papel da CLT, como um estatuto, vamos dizer assim, do trabalhador,
o Estatuto do Trabalho em relação ao capital é não permitir que haja uma precarização do trabalho. Nós não podemos conceber a ideia de que, nesses desafios que surgem, o trabalho seja desvalorizado. Evidentemente, quando eu digo que o trabalho tem de ser valorizado, quando eu digo que o trabalho tem de ser protegido, eu não quero dizer que é com o sacrifício da economia. Não quero dizer isso. Mas eu não posso colocar os interesses econômicos acima dos interesses do trabalho, de proteção do trabalho. Nós não podemos permitir a precarização do trabalho. E é exatamente esse o grande desafio da CLT e de nós intérpretes da CLT. Não permitirmos que haja, ao interpretarmos a CLT, essa desvalorização do trabalho e do trabalhador. A palavra trabalho, que antes tinha o sentido de sofrimento, esforço, ganhou um novo significado, dando prioridade à dignidade humana. A fim de manter esse valor, o Tribunal Superior do Trabalho e a Justiça Brasileira atuam em prol do trabalhador do nosso país.